Ei, gente, eu sou a Marisa, professora de História, e se você está aí acompanhando as nossas aulas de preparação para o Enem, a aula de hoje vai discutir sobre patrimônio, um conteúdo muito recorrente nas provas de humanas do Enem. É um conteúdo que é muito recorrente no Enem e ele tem um alto índice de erros e ele sempre cai. Então a preparação de hoje foca na competência 1 do Enem, são 5 habilidades de reconhecimento, identificação do patrimônio histórico nacional. Com relação ao patrimônio cultural, então, a gente trabalha hoje pela legislação atual da Constituição de 88. Patrimônio são os bens de natureza material e imaterial que se relacionam com a construção da identidade nacional, com a construção da identidade de um povo. Quando a gente fala de bens materiais ou bens imateriais, trata tanto da nossa construção de uma identidade individual, quanto a construção de uma identidade que é coletiva. Então isso marca a formação da identidade brasileira. E a ideia do patrimônio, então, é a sua relevância histórica. Como a gente decide o que é patrimônio e o que não é patrimônio? Normalmente isso é fruto, e é desejável que seja fruto, de uma decisão coletiva, ampla, democrática, em que a própria sociedade reconheça quais são os bens, quais são as festividades, quais são os eventos que constituem a identidade dessa sociedade. Hoje é papel, principalmente do IPHAN, em termos nacionais, em garantir o tombamento dos bens, tanto materiais quanto imateriais, do patrimônio, para a proteção dessa identidade nacional. Quando a gente fala, então, de patrimônio, a gente divide essa classificação em bens materiais e imateriais. Os bens materiais, eles são de várias naturezas, podendo ser arqueológico, etnográfico, paisagístico, obras de arte, arquitetura. Então eu deixei o exemplo aqui para a gente pensar no Cristo Redentor. Vocês conseguem imaginar o Rio de Janeiro sem o Cristo Redentor? O Cristo Redentor já faz parte da identidade do povo brasileiro e principalmente dos cariocas. Ele é um patrimônio tombado pelo Instituto de Patrimônio Brasileiro. Então você tem vários acervos que vão formando a identidade nacional, espalhados pelo território, protegidos pelo IPHAN. Além dos patrimônios materiais, a gente tem o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial ele foi reconhecido a partir da Constituição de 88 e que reconhece festividades, modos de fazer, danças, manifestações artísticas diversas, também como um bem tombado pelo patrimônio. Aqui, por exemplo, a gente vê a imagem do modo de fazer das paneleiras. É um modo de fazer muito tradicional, que é preservado, passado de geração em geração e mostra um modo de fazer. Então não é a panela em si que é o patrimônio, mas o modo de fazer que é passado de uma forma tradicional, feito a partir de uma região específica, com material específico, e isso entra no tombamento do modo de fazer. Minas Gerais, por exemplo, tem o queijo Minas é tombado pelo patrimônio como modo de fazer de culturas tradicionais e que faz parte da identidade do povo mineiro. E aí agora eu vou trazer para vocês duas questões do Enem que cobram o patrimônio para vocês poderem pensar. E aí eu já vou dar uma dica. Dica 1. A prova de humanas serve para linguagens também, são provas que têm muitos textos. Então a minha dica para vocês começa pelo comando da questão, depois você vai para a leitura do texto, porque você já faz a leitura do texto já com o olhar direcionado para o que o comando da questão propõe, e aí você faz uma leitura mais rápida, mais objetiva, considerando que o tempo do Enem é muito curto. Então nessa questão aqui, um Enem de 2012, o que ele fala? O texto que a gente vai ler contém a descrição de um bem cultural que foi reconhecido pelo IPHAN como patrimônio imaterial, pois representa. Então, de cara, a gente já faz a leitura do texto com o recorte de patrimônio imaterial. O ofício das baianas de acarajé constitui um bem cultural de natureza imaterial, inscrito no Livros dos Saberes em 2005, que consiste em uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana feitas com azeite de dendê
e ligadas ao culto dos orixás, amplamente disseminadas na cidade de Salvador, na Bahia. Então ele pega um modo de fazer e trabalha um bem imaterial. Aí a gente volta no comando. Então esse contexto, a descrição de um bem imaterial representa, letra A, uma técnica culinária com valor comercial e atratividade turística? Não, ele pode até ter atratividade turística, mas não é por isso que ele é um bem imaterial. Um símbolo da vitalidade dessas mulheres e suas comunidades? Não é uma questão de vitalidade, mas é uma valorização do modo de fazer tradicional. A letra C, manifestação artística antiga e abrangência nacional? Não, isso é típico da Bahia, da cidade de Salvador. Letra D, o modo de fazer e viver ligado a uma identidade étnica e regional. Correto, letra D. A identidade étnica, principalmente de mulheres negras da Bahia, que buscam na venda dos quitutes, do acarajé, uma preservação da sua identidade africana, trazida para o Brasil, na diáspora, para a formação da comunidade negra no Brasil e a preservação e valorização desse modo e da cultura desse povo. E a letra E, está errado, uma fusão de ritos das diferentes heranças e tradições religiosas no país. Não envolve outra tradição religiosa, apenas as religiões de origem afrodescendentes. Mais uma questão para vocês verem como é que aparece. Aqui já fui direto para o texto. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Qual que é a ideia? A fonte dessa questão é de 1937, quando foi fundado, primeiro o ISFAM, hoje IFAM, fundado no governo de Getúlio Vargas. Nessa época, a concepção de patrimônio era focada apenas em bens materiais tradicionais, pensando de uma cultura mais elitista, típica da sociedade da época. Então, nessa época, o ISFAM não levava em consideração os modos de fazer, a cultura imaterial, as tradições de povos indígenas, afrodescendentes, não eram contemplados na política de preservação do período de Getúlio Vargas. Esses bens imateriais só são contemplados e uma maior diversidade cultural só foi contemplada após a Constituição de 88. E esse é um aspecto que o Enem cobra muito, essa diferença de valorização do patrimônio material e imaterial. Nessa questão, então, o que ele pede? A criação no Brasil do Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional foi orientada por ideias como as descritas no texto que visavam, vamos lá, letra A, submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. Não é esse o foco principal dele, o foco é garantir a preservação pensando nessa estrutura social da época. Letra B, transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação? Também não, o Estado está assumindo esse papel. Definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público? Você tem uma questão, ele não está definindo quais são os personagens, mas de fato você tem uma seleção sociopolítica do período, mas não tem essa definição de fatos e personagens. A letra D, resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas, que é o gabarito. A ideia que ele está começando a planejar é pensar na preservação, é algo novo no Brasil, essa política de preservação e a criação do Serviço do Patrimônio. E a letra E, incorreta, determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio. Ainda não tem uma legislação na época sobre a destruição e nem de penalização. O objetivo é começar a dar início a uma política de preservação apenas de bens materiais.
Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. É um conceito que cai muito no Enem. O Enem cobra essa mudança da perspectiva dos anos 30 para pós-democratização, 88, em relação ao patrimônio, e a análise desses tipos de bens materiais e imateriais, essa diferença, e principalmente o foco é que vocês saibam reconhecer a valorização de bens imateriais. São habilidades muito cobradas e eu espero que esse vídeo ajude vocês a terem mais sucesso ainda no Enem. Boa prova, beijos!